Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje de atrações intermoleculares, aquelas atrações que ocorrem entre as moléculas químicas, que podem ser mais intensas ou menos intensas. Vamos começar imaginando que a gente está trabalhando com estruturas moleculares apolares ou moléculas apolares. Essas estruturas moleculares apolares ou moléculas apolares fazem a atração mais fraca que existe na natureza, que são as atrações por forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido, as atrações chamadas de London. E essas atrações são importantes porque elas ocorrem em várias moléculas que a gente pode encontrar na prova. Por exemplo, metano, gás carbônico, oxigênio, hidrocarbonetos, nas cadeias carbônicas de vários compostos orgânicos. Quanto mais longa a cadeia, maior o número de atrações do tipo Van der Waals dipolo induzido. Agora, a gente pode também ficar pensando na atração mais forte que as moléculas podem fazer. E isso vai ocorrer quando a estrutura molecular for polar, porque polos mais fortes atraem as moléculas de maneira mais forte. E aí surgem as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Essas ocorrem em estruturas polares que têm H ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos. Essa atração ela é a mais forte de todas e ocorre em moléculas muito importantes, como a de água, por exemplo, amônia, nas aminas primárias, secundárias. Ocorre também no álcool, no fenol, em vários compostos orgânicos. Intermediariamente teríamos uma atração que é mais fraca que a ligação de hidrogênio, mas é mais forte que a força de London, que é a atração por forças de Van der Waals de polo permanente. Ela ocorre também em estruturas polares, mas que não tem H ligado a FON, a flúor, oxigênio e nitrogênio. Elas são bem importantes também, gente. Ocorrem em moléculas como o ácido clorídrico do estômago, em aldeídos, ocorrem em cetonas, ocorre, por exemplo, nos óxidos como o SO2, o NO2. Bom, agora a gente observa o seguinte, de baixo para cima nós temos uma ordem crescente de polaridade. Ou seja, começamos com a estrutura molecular apolar, e depois passamos para polar, e depois chegamos na ponte de hidrogênio, que seria a mais polar de todas. Nesse sentido, então, cresce a polaridade e cresce a atração elétrica entre as moléculas. Então a gente fica imaginando, bom, as moléculas que fazem ponte de hidrogênio se atraem com mais força. Exato, e as que fazem as forças de London se atraem com menos força. E quando se atrai alguma coisa com mais força, há uma maior aproximação. Então, no sentido de baixo para cima, ocorre uma atração elétrica com força maior, ou aproxima mais as moléculas. E essa aproximação gera substâncias químicas com maiores pontos de fusão, pontos de ebulição, densidade e solubilidade em água. Interessante que, de baixo para cima, nós vamos ter essa ordem crescente aí de atração entre as moléculas, que é mundo nano, e isso vai ter uma interferência nas propriedades físicas do mundo macro, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade em água. Então é muito importante que a gente se detenha a essa ideia. Nós vamos trabalhar muito com o mundo macro, mas lembrando que o mundo macro tem uma relação com esse mundo nanométrico das atrações intermoleculares. O mundo macro tem relação com o mundo nano. Lembrando outra coisa que cai muito no Enem, que quando a gente tem uma estrutura que é apolar, ela pode ser chamada de lipofílica. Quando vai ganhando polaridade, vai tendo capacidade de fazer dipolo permanente ou ligações de hidrogênio, ela passa a ser chamada de hidrofílica ou lipofóbica. O Enem usa muito essas palavras, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque isso tem a ver com a solubilidade em água, né? Ou solubilidade, por exemplo, em óleos e gorduras. Tá bom? Então tá, um grande abraço, espero que vocês tenham aproveitado que eu passei por aqui e a gente volta com um pouquinho mais de química daqui a pouco.